irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmão, nós vamos falar a respeito aqui sobre questão do sábado e nós vamos acompanhar aqui o vídeo da igreja adventista, né? O pastor Ailton, né? O pastor Ailton, como eu já mostrei para você, né? O pastor Ailton, ele falou que a pessoa só recebe o Espírito Santo na hora que é batizado. E eu provei dentro da Bíblia que isso não é verdade. Então, os mestres adventistas, eles escondem as verdades dos membros, né? Eles sabem da verdade, mas eles escondem dos membros, né? Então, vamos acompanhar esse vídeo aqui e você vai ver como esses mestres adventistas, eles fazem para driblar, para enrolar a pessoa. E ele não dá a resposta de todo o contexto. Ele vai pular para outro texto. Olha só, veja bem, vamos acompanhar. Guardando o sábado, mesmo após a morte dele. Pedro? Então, pastor, até indo nessa linha de que os discípulos continuaram guardando o sábado, né? Em Romanos 14, Paulo não avisa, tem uma passagem que é feita que diz até a tolerância para com os fracos na fé. A partir do versículo 5, né? Segura bem o microfone assim. Aí. A partir do versículo 5 do capítulo 14, né? Diz que um faz diferença entre dia e dia, outro julgais iguais todos os dias. Cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor, o faz. E quem come para o Senhor, come porque dá graças a Deus. Pelo que eu entendi, se você faz, não que seja proibido guardar o sábado, ou não guardar o sábado seja proibido, desde que você faça para Deus. Pelo menos é o que passou, esses dois versículos passam a ideia. Você sabe que alguns querem usar esse texto para dizer que alguns fazem diferença entre dia e dia, outros julgam igual todos os dias, então você pode fazer diferença ou não. Bom, se é isso que Paulo está dizendo, então Paulo está contrariando o próprio Cristo que ensinou o sábado? Bom, irmão, como você acabou de ver aqui, então veja como ele faz para, né, desdobrar a pessoa. Mas esse texto de Romano é um texto realmente incrível, mas tem que ler todo o contexto para entender todo aquele assunto. Então ali está falando em questão de pessoas, está falando em Romano realmente de pessoas que faz diferença, fica brigando com os outros, né? Brigando com os próximos, julgando os próximos por causa de dias, que realmente é questão de sábado, fica brigando, né? Julgando as pessoas, causando confusão, contenda por causa de dias. E esse texto é muito incrível. Vamos lá acompanhar, olha só. Paulo está contrariando a própria lei de Deus que manda guardar o sábado, que diz que é o sétimo dia? Qual seria então uma outra interpretação para que esse Você vai perceber que tanto Romanos quanto Colossenses, o tema é levantado e a grande questão envolvida é a questão de julgamento. É a questão de você fazer juízo das pessoas. Você quer ver uma coisa? Olha você só. está em Romanos, vai um pouquinho para Colossenses, um pouquinho mais à frente, né? Está aberto aí, pastor? Colossenses capítulo 2, olha aí para o verso 16. Colossenses capítulo 2, verso 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Ninguém, pois, julgue você por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados. O que Paulo está querendo dizer com isso? Primeiro, que ninguém tem que julgar ninguém, que o juízo compete a Deus. Agora vê. Pronto, amado irmão, como você já acabou de ver, né? Então, o texto aí de Colossenses e de Romano realmente é a respeito, né? Que fala dessa igreja adventista, a igreja adventista que gosta de contender, de julgar as pessoas porque não guarda o sábado. Então essa igreja ela causa, né, a confusão em querer julgar as pessoas, as igrejas porque não guardam o sábado. Então o texto, Paulo está falando a respeito disso, de realmente dos fariseus.
Os fariseus que pregavam do sábado, tá certo? E causando confusão, contenda, brigando por causa de dias, que é sábado, causando confusão entre aqueles que aceitavam a Jesus, tá certo? Então, é bom você ler todo o contexto, todo o contexto. Então, esse povo da sétimo dia, os mestres, eles se isolam em linhas e saem falando o que ele quer. É o que você vai acabar de ver agora. Vamos lá, olha só. Veja que Paulo colocou aqui: festas de lua novas, sábados. Acontece que Paulo está tentando combater uma mentalidade judaizante de pessoas que queriam manter dentro do cristianismo as práticas judaicas que apontavam para Cristo. Então, aquelas festas que tiveram seu cumprimento em Cristo e na cruz, alguns queriam manter estas festas. Você quer ver um outro exemplo? O problema que a igreja cristã enfrentou com relação à circuncisão. Olha só, amado, veja só o que ele faz, né, para contradizer o texto bíblico, né? Enrolar as pessoas. Irmãos, as festas judaicas, elas não foram abolidas, não foram abolidas não. Por isso que é preciso que você conheça toda a história do povo de Israel. Deus diz que será perpétuo. Tem as festas judaicas, elas são perpétuas, tá certo? Que eu vou mostrar para você depois, tá certo? Então, olha só o que ele faz, né? Então, as festas judaicas, elas são perpétuas, elas são dos judeus que eles têm essas festas. Então, nós não podemos julgar os judeus que guardam as festas, porque elas são perpétuas, mandamento do Senhor. Então você veja como ele faz para contradizer o texto bíblico. Mas realmente, irmãos, nós vamos entrar nesse assunto aí. Nós não podemos julgar ninguém para guardar sábado. É que não sei o que, guarde festa, guarde o sábado. Nós não podemos julgar ninguém. É como a Bíblia diz em Romanos e Colossenses, em Romanos, né? Aquele que não guarda o sábado, glória a Deus, ele está fazendo para Deus, ele é de Deus e será salvo. E aquele que guarda o sábado, glória a Deus, porque ele tem o costume de guardar o sábado, glória a Deus. Então nós não podemos fazer diferença nenhuma de ninguém, quem guarda o sábado ou quem não guarda. Nós não podemos fazer diferença com ninguém, acepção de pessoas. Todos nós somos de Deus, ok? Então, o Deus dos adventistas é os sábados. Ele honra tanto o sábado mais do que a Jesus, tá certo? Então, nós vamos entrar depois nesse assunto do sábado. Eu já tenho vídeos no meu canal do sábado. Eu tenho um vídeo do sábado no meu canal incrível, de coisas que esses homens mestres adventistas escondem dos membros, tá bom? Uma coisa que eu quero dizer para os irmãos, uma pergunta que você faria para os adventistas. Lá em Lamentação diz que Deus botará o sábado em esquecimento. Mas, irmão Roberto, o que quer dizer isso? Irmão, eu não estou dizendo que o sábado foi abolido, não. Tá certo? Não estou dizendo que o sábado foi abolido, não, ok? Mas o que quer dizer botar o sábado em esquecimento? Mas a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que o sábado foi dado ao povo de Israel, para que eles se lembrassem que Deus tirou ele da terra do Egito. E outra coisa, tudo aquilo que aquele povo de Israel fizeram no deserto, de guardar o sábado, fazer isso, guardar aquilo, não tiraram os pecados daquelas pessoas. Ali era apenas sombras das coisas que viria. A Bíblia diz que Deus estava apenas disciplinando aquelas pessoas para se acostumarem a obedecer quando Cristo viesse. Mas o sábado não salva ninguém, tá bom? Mas as igrejas que diz que o domingo é o dia do Senhor, essa igreja são da Babilônia, são igrejas, católicas.
As igrejas que estão aí dizendo que o dia do Senhor é o domingo está errada. São do sistema, essa igreja, tá certo? Agora, quem guarda o sábado ou não guarda, não se preocupe. Você será salvo se obedecer a Cristo, fugir do pecado, não cometer pecados, tá bom? Então o sábado não vai salvar ninguém. O nosso sábado é Jesus. O nosso descanso é Jesus, tá bom? Então a igreja adventista, como modo legítimos, eles pegaram o sábado e botaram como modo de salvação. E isso está errado. Eles querem ser salvos pela lei e da graça eles decaístem. Então as igrejas adventistas botam o sábado como modo de salvação. Eles honram mais o sábado do que ao próprio Jesus. Fala muito do sábado, tá certo? Então, da graça de Jesus, de Deus, a igreja adventista já está caída, porque eles usam a lei como modo de salvação. E isso está errado na Bíblia, que depois nós vamos entrar nesse assunto, tá bom? Que Deus abençoe a todos e nós vamos acompanhar esse vídeo aqui completo depois, tá bom? Até mais.